Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café. E vou só esperar o pessoal chegar, que hoje vou fazer uma coisa diferente. Eu não tinha feito isso, pelo menos eu não lembro de ter feito aqui nas nossas lives. Então, boa noite para quem está chegando aqui na nossa live de hoje, aqui no nosso encontro semanal, para quem está chegando agora. O Devaneios no Café é um programa que nós fazemos aí 1 horinha, que a proposta é devanear mesmo. É nós pegarmos ali um tema, uma provocação ou uma inspiração e a partir dela nós vamos devaneando, nós vamos ali deixando com que as imagens nos provoquem, nos insemine, nos inspire e por aí vai. Nosso programa, inclusive, ele começa toda quarta-feira às 7h30. Hoje eu estou começando um pouquinho mais cedo para o pessoal poder chegando, para a gente poder fazer uma introdução. E nosso programa ele é aqui em Campinas. Nós fazemos ele ao vivo, além do Instagram, além também das gravações que vão tanto para o Spotify quanto para o YouTube. Nós fazemos aqui ao vivo em Campinas, na rua Doutor Quirino 1856, no Café Dialógico, no espaço do SEI, Espaço Marco do Vale. Esse espaço aqui que a gente já apresentou diversas vezes. Esqueci de colocar esse negócio aqui, para que eu vi. Vou colocar o microfone aqui perto. Esse espaço que é um espaço cultural, o que para nós é uma honra de estar sendo acolhidos aqui no espaço que é cultural, onde acontece uma diversidade, acontece encontros de artes marciais, né, seminários, tem pintura indígena muitas vezes aqui também, tem culinária, então é um lugar, um espaço bem diversificado, bem animado inclusive, além de também ter os seus serviços sociais e tudo mais. Então quem quiser um dia e que estiver pela região de Campinas e quiser conhecer o SEI, aqui é um lugar que vos acolherá bem, muito bem. Além disso, as nossas lives são também uma parceria com a editora Vozes. Hoje eu não tenho nenhuma estreia aqui, nenhuma pré-estreia da editora Vozes em mãos, mas uma pré-estreia que inclusive ela está sendo lançada em algumas livrarias e que eu indico para quem puder vê-la presencialmente, é o Fronteiras, do Gustavo Barcelos. Ele vai fazer um encontro, se eu não me engano, em São Francisco Xavier, que é onde ele mora, onde é o espaço do Ímpar, e também vai fazer outros lançamentos aí Brasil afora, São Paulo capital e por aí vai. Bom, hoje eu tenho uma bifurcação em relação ao nosso tema. Boa noite para a Kathleen, que está chegando aqui conosco. Inclusive, pessoal, esqueci de dizer, boa noite para a Dene aqui, que participa sempre conosco. Duas coisas que eu queria também falar, antes de falar da bifurcação. A primeira é que este final de semana, no domingo, teremos a última live, para quem acompanha também os devaneios de domingo, teremos o nosso último encontro sobre o sofrimento do sal, a psicologia alquímica do sal. Todas essas lives de domingo, diferentemente das lives que acontecem de quarta-feira, são gravadas, mas ficam disponíveis apenas para assinantes da página. Então, todas as lives de domingo estão gravadas, mas elas estão disponibilizadas apenas para quem é assinante da página. Se alguém quiser acompanhar, também outras lives gravadas, além desses estudos alquímicos, todas elas estão disponíveis já aqui no Instagram, especificamente. Talvez a gente coloque em outras plataformas futuramente, mas por enquanto elas estão apenas no Instagram. Aqui a Enila falando, boa noite, bela camisa. Essa aqui é um Adidas com o pessoal do Estúdios Ghibli. Eu gosto muito dessa camisa. Eu quis vir com ela hoje. Hoje eu escolhi de propósito ela. Inclusive, ela dá umas possibilidades aí pra gente também pensar. E
Essa é a primeira coisa que eu ia falar. Então a gente vai ter nesse domingo também o Devaneios de domingo. E para quem não sabe, para quem quiser conhecer, o Devaneios de domingo ele tem um ar mais de grupo de estudos. Nós estamos estudando Psicologia Alquímica do James Hillman e é um livro que a gente vai acompanhá-lo página por página, mas a gente vai ali fazendo a proposta do Devaneios, que é também, mas com um aspecto mais de entender, de entrar na imagem proposta que a própria matéria nos oferece. E aí a gente está estudando a matéria do sal. O que esse sal fala em nós? O que é esse sal reflexivo? Nós falaremos então a última live, que é o fervor do sal, no domingo. Claro que a gente está falando isso, para quem estiver vendo gravado já deve estar já disponível, deve ter passado, porque as gravações elas são passadas para as outras plataformas, para quem estiver assistindo no YouTube ou quem estiver escutando no Spotify, elas são passadas mais tardiamente. Então, é mais para o pessoal que está aqui no Instagram acompanhando os nossos encontros. Acho que uma segunda coisa que eu ia falar em relação a isso, acho que eu acabei esquecendo agora, depois eu vou lembrar. Boa noite para o Vitor que está chegando aqui. Olá, Vitor. Sim, uma outra coisa também, mas esse é um aviso um pouco mais geral, acabei de lembrar. É de que hoje eu tenho duas propostas, né? A gente tem uma bifurcação de propostas aqui. Para uma delas eu já tenho preparado aqui o livro, já trouxe um livro, que depois eu vou apresentá-lo a vocês. Para outra ela vai ser mais de uma memória que eu tenho, que todos inclusive devem ter de alguma maneira, que é sobre um conto. Então depende muito de qual for a escolha de hoje, tá? Então é o seguinte, hoje eu tenho uma proposta dupla, mas é claro que não vai dar tempo da gente ver as duas, então a gente vai ter que escolher uma. Minha proposta é o seguinte, a primeira proposta é uma proposta um pouco mais crítica, é uma proposta um pouco mais de enfiar o dedo na ferida, usando um pouco da linguagem do próprio Sal. Mas ela vai ser uma proposta que vai casar diretamente com vários temas que nós já abordamos aqui no Devaneios no Café. Inclusive propostas aí, a gente falar de uma linguagem não conceitual, que a gente vem falando sobre isso constantemente. Hoje a proposta seria se aprofundar um pouco mais nisso. E eu trouxe este livro aqui, que é o Mito da Análise. Ele já até está desfazendo, ele é velho pra caramba. Essa edição aqui, inclusive, pessoal, ela não tem mais um livro, né? Esse aqui é do James Hillman. Essa versão aqui do livro, a edição dela é de 1984. Então é um livro que já está até desfacelando em algumas partes aqui. Tem que tomar cuidado com ele, senão eu perco páginas. Eu tenho um outro dele também que as páginas já estão se soltando. Mas é um livro que não tem disponível para venda, não tem um livro novo dele. Então, o que está escrito aqui é difícil de se achar. Tem PDF do livro, sim, ainda bem, mas encontrá-lo em forma física não é tão fácil e também não é tão barato. Esse livro aqui do Hillman, ele foi editado no Brasil em 1984, mas os escritos dele, que são 3 ensaios, eles começaram, se não me engano, em 1966, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu só ver aqui. É isso mesmo. Eles começaram em 1966, foram palestras de Eranos, que quem conhece, quem acompanha um pouco psicologia analítica sabe que Eranos no passado tinha uma gloriosa e uma brilhante presença de diversos autores, como Jung, como, acho que não me engano, Ernest Jones, o Mircea Eliade, Hillman, Patricia Berry. Então eram encontros que aconteciam, se não me engano, tá, pessoal? Era na Suíça do cantão italiano,
Inclusive tem algumas plaquinhas hoje que são guardadas que estão escritas em italiano. Fica de frente para um lago, é um lugar lindo. Até hoje essas palestras acontecem, mas não tem o mesmo brilhantismo que tinha em épocas anteriores. Elas continuam acontecendo ainda. Essas palestras delas vieram diversas obras, inclusive esta que vos fala aqui, O Mito da Análise. E tem uma parte deste livro, que é uma parte bem pequena, que essa seria a primeira proposta, que é uma pergunta provocativa, que é um subtítulo, inclusive, do livro, que se chama A Psicologia Está Enferma? Então, a proposta, é fazer uma leitura deste pequeno subcapítulo que tem neste livro. Ele tem realmente poucas páginas, ele dá para ser lido tranquilamente, para a gente ir comentando juntos. A proposta nossa não é esgotar o capítulo. Se a gente tiver bastante discussão aqui acontecendo, a gente vai pela discussão que está ali em vigência, aqui das caixinhas, dos comentários, ou a gente vai terminando ali, a gente vai falando também. Boa noite para Cris Naufel. Cris Naufel também chegando para cá. Olá, Cris, tudo jóia? Prazer tê-la conosco. E a segunda proposta é de nós devanearmos a respeito do conto, que todo mundo já deve conhecer de alguma maneira, do conto da Branca de Neve. E claro, eu trago o conto da Branca de Neve porque de alguma maneira ele pode estar nos fazendo refletir sobre questões atuais, sobre coisas que aparecem ainda hoje em dia. Ele nos dá imagem. E claro, para o conto da Branca de Neve não trouxe nenhuma leitura, não trouxe nada nesse sentido. A gente vai ir acompanhando pelo que nós coletivamente podemos conhecer ali do conto, que é do filme da Disney. Para alguns que já têm algum contato mais íntimo com contos de fada, tem diferenças das versões da Disney das versões dos irmãos Grimm. Inclusive o final do conto da Branca de Neve é diferente dos dois. E aqui, boa noite para Rovena Brauner. Olá, Rovena, tudo jóia? Pessoal novo aqui chegando. Eu não vi vocês até enquanto na live. Então, fiquem muito bem-vindos. A Kenila falando, difícil escolha. Fiquei mais curiosa de saber do mito da análise. Então, pessoal, então aqui eu vou deixar para vocês votarem, para quem está aqui ao vivo vendo esta live. E pelo que eu vi, a Nila já votou no mito da análise. Então temos, acho que 1-0 para o mito da análise. Vamos votar aqui em qual caminho nós vamos seguir. São caminhos diferentes, são propostas diferentes, mas são temas que, de alguma maneira ou de outra, eles apareceram para mim, de alguma forma, e eu trago aqui para a gente poder refletir, para a gente poder devanear juntos. A Cris falando, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Cris. Que seja aqui um espaço que possa lhe inspirar também, um espaço que ele possa trazer diversas boas reflexões, que é o que nós tentamos provocar aqui. Então, pessoal, vou ver se alguém mais vai votar, se alguém vota ali, de seguir o caminho da Branca de Neve ou o caminho da psicologia. Da psicologia está enferma, que seria o título. E claro, quem estiver vendo esta live ao vivo já vai saber qual que foi a escolha, porque já vai estar no título. Aqui a Rê Andrade, vamos contar um conto. Eu acho que a Rê está falando da Branca de Neve. Aqui a Nefelibata, é difícil escolher, mas gosto da ideia da Branca de Neve. Está 3-1. Então está 3-1 para a Branca de Neve. Que na Branca de Neve a gente não vai... Branca de Neve 4 aqui, Cinso Oliveira. 4-1, acho que a Branca de Neve venceu aqui. 5-1, já a Carol já está falando também. Bom, então vamos de Branca de Neve. Vamos olhar para a Branca de Neve, então. Ótimo. Eu trouxe o livro do Mito da Análise, mas então a gente usa aí ele um outro dia. Então eu vou até guardar aqui a minha lapiseira. Geralmente eu escrevo ou grifo alguma coisa no meio da live quando eu estou fazendo leitura. Aí para eu não ficar tão distraído. Aqui, boa noite para Valéria, boa noite para Tatiana Morels. Então,
Venceu a Branca de Neve. Vamos seguir o caminho da Branca de Neve. E tá, uma coisa, tá, pessoal? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coisa do tipo, podem falar tanto no comentário quanto aqui nesse balãozinho de fala que aparece para vocês. Eu não sei se ele está disponível ou se precisa clicar nos 3 pontinhos que aparece para vocês, que ele aparece também, tá? Ele aparece no mais opções aí. Mas a proposta é de um diálogo. E se nós estamos trazendo aqui então um conto para ele ser visto, para ele ser analisado talvez, ou para ele ser imaginado, que talvez seja ainda melhor falar sobre essa perspectiva, eu vou trazer sobre o imaginário mais difundido, mais comum que se tem sobre a Branca de Neve. Mas, claro, a gente vai trabalhar com diversas versões e tal. Tem até, inclusive, uma curiosidade. Tem uma versão da Branca de Neve que ela foi uma paródia. Eu não sei para quem assistiu ou para quem até gosta. O Chaves, né, o Chapolin, ele fez uma paródia da versão da Branca de Neve. E é uma paródia muito inteligente, ao meu ver. É muito, muito inteligente. Se não me engano, é dos anos 60, 70, não vou lembrar agora quando que é a edição do grupo Chespirito ali. Mas é muito inteligente. Vale a pena para quem assistiu quando era criança, agora se reassistindo vai sacar algumas coisas de uma forma diferente. É bem bacana. Vale a pena também essa paródia do Chaves, tá? Mas o que a gente tem ali como mais difundido é o clássico da Disney. Mas eu acho que cabe a nós tentar olhar para a Branca de Neve como uma imagem, né? A Snow White Queen também, que tem uma das versões dos nomes dela em outras línguas. Aqui a Nefelibata, eu lembro dessa paródia, é uma paródia ótima. E bom, aqui a intenção não vai ser de ficar destrinchando, esmiuçando, colocando a Branca de Neve numa maca e ficar colocando, que elemento que é esse, que elemento que é aquele, A gente vai devanear. A proposta aqui é fazer um devaneio um pouco mais livre, um pouco mais solto, um pouco mais imagético. A gente vai aonde a imagem vai nos encaminhando. Mas, para se falar de Branca de Neve, nós não podemos perder o seu pareamento. Nós vemos falando constantemente aqui nos nossos encontros sobre uma perspectiva mítica. E que a perspectiva mítica, ela nos traz a noção de tândens. A noção que o Hillman fala, né? Que a gente pega o Hillman aqui como um autor para nos inspirar. Mais do que para nos embasar, para nos inspirar. E o que é um tandem, né? O tandem são coisas, são pessoas. Um tandem, na verdade, ele é aquela bicicleta com 2 ou mais selins que leva 2 ou mais pessoas para o mesmo destino. Em outras palavras, esta bicicleta é a imagem. A imagem é um tandem. Então, ela é composta. Esse é um fator da natureza da imagem. A imagem é sempre algo que é composto, nunca algo simples, nunca algo sozinho. Por isso que para se falar através de imagens, nós utilizamos linguagens adequadas, ou melhor dizendo, linguagens inspiradas sobre ela, e que estas linguagens costumam ser metafóricas, costumam ser analógicas, costumam ser imagéticas, não sendo muito repetitivo, paradoxais também. Mas a gente vai ali buscando quais são esses paradoxos, o que são diferenças que se encontram. Aqui, boa noite para Praxiteles 28. Boa noite, amigo. Tudo jóia? Como é que você vai? Tudo bem? Então, esse é um ponto. Porque, claro, nós podemos fazer uma leitura do conto de uma forma de uma lição de moral, que inclusive os contos têm ali uma perspectiva com relação a essa, e também podemos fazer uma leitura mítica.
E psicologicamente falando, que é inclusive o que o Hillman estaria trazendo aqui no nossa leitura comentada, que não rolou hoje, mas pode rolar uma outra hora, a gente falaria sobre isso também. Mas aqui tem perguntas. A imagem precede o desejo? Sim, ela precede tudo, na verdade. Que a imagem, praxis, ela não é um estímulo visual, ela não se reduz a um estímulo visual, ela não se reduz a um estímulo orgânico, ela é o que a gente chama de fantasia. O Jung sacou isso muito bem. E a fantasia é o quê? Citando a natureza da psique. Que o Jung fala que... A natureza da psique ou é o... Acho que é a natureza da psique que fala isso. Eu não vou lembrar o livro. Se é esse ou se é o tipos psicológicos. É um desses dois. Ou é o tipos psicológicos ou a natureza da psique. Mas o Jung, ele fala uma coisa interessante que... Depois eu vou pegar a referência, tá, pessoal? Que agora não lembro de cabeça. Ele fala que psique é imagem, e imagem é fantasia. Então, que a psique cria a realidade todos os dias. Ou seja, que a nossa realidade ela é fundamentada em fantasias. E essas fantasias têm esse poder desejante, porque elas são autônomas. Mas elas estão sempre em busca de uma relação. Para quê? Qual é o seu telos? Qual é a sua finalidade em relação a isso? É entender que ela não está só. É entender que ela é, além disso, isso aqui também. Porque quando ela se pareia, quando ela se faz uma dupla ou uma tripla, pode aparecer entre duas ou mais imagens, geralmente são mais, ela começa a refletir. Ou seja, a posição psicológica é sempre uma posição de reflexão. Mas eu estou refletindo sobre uma outra coisa, que tem uma semelhança comigo que eu não sei, que eu desconheço. Então, é um desbravar. A psique está interessada em desbravar-se, de uma certa maneira. E aqui, tem outra questão aqui, tudo tranquilo, irmão, sempre aprender. Que legal, muito bacana. Eu fico bem animado, viu, Praxis, de vocês comentarem aqui, para a gente ir conversando, a gente ir se empolgando juntos também. A Enila perguntando, a imagem do conto está acontecendo como num sonho. Tudo ao mesmo tempo, todos os personagens são aspectos desse mesmo cosmos se relacionando. Sim, é como num sonho. A gente pode fazer essa leitura, na verdade. Essa é uma proposta de uma leitura. Tem outras leituras, tem leituras progressistas, tem leituras desenvolvimentistas, na verdade. A gente poderia fazer uma leitura como aquele autor, como ele chama? Não é o Edinger, não é o outro que escreveu Eros e Psique. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele agora. Que ele tem uma leitura mais desenvolvimentista. Ele, inclusive, é da linha junguiana, que pega ali um desenvolvimento. Ou seja, é uma visão um pouco mais fásica e não... Um pouco não, é inteira fásica. Ou seja, se passa dessa fase e vai para outra, Vai imaginando a coisa meio joguinho de Mario numa forma linear. E vai se encaminhando para cá. Então vai, digamos assim, já predestinando. Vai dizendo que destino a coisa deve ter. Que é uma visão um pouco complicada, mas é uma visão que nos traz ali uma perspectiva de como as coisas são vistas. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ou se eu não lembrar também, depois... Neumann. Ele mesmo. Nefelibata. Neumann. É o Neumann. Eu acho que é o Neumann, sim. É ele mesmo. Tem um livro azul de Eros e Psique que ele tem uma visão mais desenvolvimentista. Acho que é o Neumann mesmo. Aqui, sou curioso sobre esse mistério da psique. A gente não vai matar o mistério não, viu? Porque senão a gente perde a curiosidade dele. Mas a gente aqui vai se interessar pelo mistério. Eric Neumann, ele mesmo. Obrigado, Nefelibata. Se a imagem é uma fantasia, o que esconde por detrás dela? Aí é que tá. Na perspectiva que a gente tá, ela não esconde. Ela mostra o que eu preciso ver e ela mostra se eu tiver interesse em vê-la. Se eu interesse em vê-la, não no sentido de capturá-la, de prendê-la, de dizer o que ela é, mas no sentido de apreciá-la. Imagina como se fosse uma árvore.
Se eu estiver olhando para a árvore pensando, poxa, o que eu faço com essa árvore? Eu corto essa árvore, eu boto um pneu e faço um balanço nessa árvore. A árvore morre. A árvore não é mais uma árvore, ela vira um objeto de utensílio voltado para o meu alto benefício. Agora, se eu aprecio a árvore, eu aprendo com a árvore. Eu aprecio a árvore. Eu vejo que a árvore é uma vida diferente da minha, e quanto mais eu falo sobre a árvore, mais eu também consigo falar sobre coisas em mim que eu não tinha acesso, e que a árvore de alguma forma me traz esse acesso. Isso é como ver um sonho. Por quê? Porque nesse sentido nós nunca escapamos, também a gente é fiel a uma proposta do Jung, que ele diz o seguinte, que toda a psicologia é uma confissão pessoal. Ou seja, a partir do momento que eu estou falando da árvore, estou falando de mim, não sei. Porque a árvore por si só não fala. Ela não fala, ela precisa de alguém precisa de algo, não só alguém, mas algo que a imagine. Aqui é Cins Oliveira. De ver todas as vertentes que a imagem mostra, sua construção. Acho que nem todas, mas aquelas que todas aí a gente poderia estar com um pensamento de secar a imagem, do tipo, de ver tudo, aí eu já vi tudo que eu precisava ver, a gente passa para a próxima. E na verdade, é a imagem que metamorfoseia, não sou eu que mudo a imagem. A partir do momento que eu coloco uma linguagem nela, que tenta capturá-la, ela some, ela é de material volátil. A imagem, inclusive, o Hillman brilhantemente no Sonho Mundo das Trevas, ele sacou que as imagens são feitas de materiais voláteis, elas são feitas de ar. Ou seja, eu vou tentar pegar, tem ar na minha frente, eu vou tentar pegar e ele some, ele desaparece. Ele sai, ele escapa muito fácil. Então não é dessa maneira que você captura a imagem, é de outra forma. Procuramos a substância das coisas, a essência, a natureza. Sim, acho que nos interessa aqui exatamente essa natureza, tá? Mas a gente vai falar muito sobre isso, tá, pessoal? Eu estou introduzindo um pouco para a gente poder falar sobre a Branca de Neve. As que saltam para mim, né? Saltam para mim não no sentido de fazer algum serviço para mim, mas de que de alguma maneira elas me encontraram. Sim, nesse sentido sim, né, Cis Oliveira. Aqui a Fer Francis. Moro na Itália, já está muito tarde, mas a Rovena amanhã me atualizará. Fica tranquila, a live vai ficar gravada, então se você não puder ver hoje, Fer Francis, vai ficar gravada, tá? Então se quiser ver a gravação depois, ela estará disponível. Só o que não está disponível para todo mundo são os devaneios de domingo, que esses são só para assinantes. Esses devaneios de quarta-feira, devaneios do café, para todo mundo, está aqui gravado, tá? Ele vai para todas as mídias. Mas só para não perder um pouco a nossa essência, tá, pessoal? Eu não vou contar o conto da Branca de Neve, porque todo mundo já deve conhecer, bem ou mal, já deve conhecer um pouco o conto, tá? O que interessa hoje é a reflexão que as imagens que o conto traz. É possível definir algo como real? Bom, se a gente estiver falando que o real tem uma base imaginal, e a imaginação ela precisa da sua concretude, nós podemos colocar que o real, de alguma maneira, é sempre uma narrativa fantástica. É nesse sentido. Mas a gente vai ter bastante discussão sobre isso. Tem bastante material já que nós falamos sobre isso, viu, Praxis? Mas eu vou entrar agora um pouquinho mais na Branca de Neve, a gente vai ficar falando muito, não entra na... vai ficar que nem a Branca de Neve lá brincando com os passarinhos, e a gente não vai chegar em casa. Então, o que é importante aqui de nós estarmos olhando para a figura, para a imagem da Branca de Neve? Bom, primeiramente é o seu pareamento. Ou seja, aqui, tem uma pergunta da Nefelibata, mas antes de eu ver essa pergunta, Nefelibata, deixa eu falar um pouquinho, tá? Deixa eu falar um pouquinho, senão eu vou... deixa eu introduzir um pouquinho o conto aqui pra gente. Bom, Branca de Neve, Snow White Queen. Ela
tem versões, diversas versões, inclusive pelos irmãos Grimm, e tem uma curiosidade que aí a gente pode tentar chegar nela hoje, vamos ver se a gente consegue, que é o final, entre aspas, do conto. Eu falo entre aspas porque tem uma sacada muito boa no final do conto dos irmãos Grimm, tá? Por quê? Olha só que interessante. Os irmãos Grimm, eles escreveram um final diferente do final da Disney. E o final dos irmãos Grimm, só para passar o spoiler para quem não leu ainda, ou para quem não viu ainda, na Disney, eu não vou lembrar exatamente qual era o final da Rainha Má, que também é chamada de Rainha Feiticeira. A Rainha Má, ela no final da Disney, acho que ela cai de um penhasco, alguma coisa assim, ela morre. Acontece alguma coisa lá trágica com ela que ela morre, se não me engano. Isso tem um destino, acho que isso tem uma coisa interessante. Mas os irmãos Grimm tiveram uma sacada um pouco mais, entre aspas, um pouco mais sádica aí, né? Não colocaria isso, porque tem uma sacada interessante. Mas o que acontece no final é que a Branca de Neve se vinga da Rainha Má, coloca ela sobre brasas incandescentes de carvão e faz com que ela fique dançando eternamente, queimando-lhe os pés. A gente talvez chegue nessa sacada aí interessante, porque aí apresenta um outro lado da Branca de Neve. Então, vou só introduzir um pouquinho o conto, já vou ler a pergunta da Nefelipata aqui. Mas o que acontece no conto? Acontecem imagens extremamente interessantes. Nós estamos falando ali de uma imagem que fala sobre o feminino. É uma narrativa sobre o feminino. Que é uma narrativa que, digamos assim, ela não vai... A característica do feminino que o Jung sacou, né, que a gente pode colocar ali... E claro, o feminino, lembrando, ele não tem a ver com questões de gênero. Não tem nada a ver com questões de gênero. Até porque o Hillman mesmo sacou que nós temos masculino e feminino em nós. Ele sacou isso muito bem. Ou seja, nós temos um gênero em trânsito em nós. A partir do momento que... Mas isso é metafórico, tá, pessoal? O que isso significa? Que, por exemplo, quando eu estou ali escutando, apreciando uma obra de arte, eu estou usando mais os meus ouvidos. Por estar escutando mais os meus ouvidos, o ouvido ele é um órgão, entre aspas, passivo. Ou seja, ele está recebendo, ele está captando. O ouvido não coloca nada para fora, não é tipo a boca que está soando alguma coisa. O ouvido é um órgão que não coloca nada para fora, que ele recebe. E ele é extremamente sensível. E o ouvido é aquilo que, inclusive, faz com que a gente tenha a possibilidade de imaginar. Quem já leu Édipo em Colono vai perceber que o Sófocles, ele usa essa metáfora da escuta de uma maneira brilhante. Porque ele usa ali um cara que perdeu a visão, no Édipo Rei, agora o Édipo em Colono não vê, e ele começa a se interessar pelo mundo quando ele escuta o mundo, ou seja, quando ele imagina o mundo. Nisso, a sacada da psicologia analítica e também da psicologia arquetípica foi o seguinte: então esse feminino recebe, mas ao mesmo tempo ele está fazendo essa receptividade, está fazendo algo internamente comigo, está me colocando em uma reflexão. Então será que não é essa coisa que nós chamamos de ânima, aquilo que também nós chamamos de alma? Porque é aquilo que nos coloca em uma perspectiva imagética? Sim, a alma tem a ver com o feminino. Essa foi a sacada. A perspectiva de alma é uma perspectiva feminina porque ela traz para dentro, traz de volta, ela reflete. Tudo isso tem a ver com o mito, ou melhor dizendo, com o conto mítico da Branca de Neve. Temos a imagem da Rainha Má. A Rainha Má é uma rainha. Ela é aquela que tem a coroa. Ter a coroa
a gente pode imaginar ali como sendo algo que, bom, ela que manda, ela que diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, ela que tem os domínios ali do reinado, ela que tem um estilo de consciência. E o estilo de consciência do conto Branca de Neve é uma rainha má. Olha que interessante. O estilo de consciência é esse, a consciência de uma rainha má. É ela que está no poder. Mas a rainha, ela é interessante porque ela está preocupada constantemente com a sua... em como ela se vê, em como ela vê, como ela é vista. Então, ela faz perguntas ao espelho. Olha que interessante essa metáfora aqui. A rainha má é aquela que se preocupa em perguntar para o espelho. Nesse sentido, é importante fazer um pequeno parênteses, porque nós estamos falando de figuras, de imagens, que elas não são nem boas e nem ruins, apesar do nome dela ser rainha má, tá? Mas aí os nomes aí cabem às historicidades dela. A gente poderia chamar de rainha feiticeira, porque é o que ela faz também. Ela é enfeitiça, ela tem conhecimento de poderes ocultos, é uma consciência que percebe ali que tem ali uma certa malícia, vamos dizer assim. Ela conhece a linguagem da meia-noite, de alguma forma. Pois bem, deixa eu só, para não me perder muito aqui, deixa eu ler o que é a pergunta da Nefelibata. Deixa eu ver qual que é a pergunta que eu vou subir. Aqui, ó. Nefelibata, pensando aqui no conto, poderíamos pensar na madrasta como uma representação do arquétipo da sombra, o lado da personalidade que se sente ameaçado pela juventude? Então, eu entendi sua pergunta, Nefelibata, mas a questão aqui, inclusive eu ia chegar nisso, é que Rainha Má, ou Rainha Feiticeira, e Branca de Neve são a mesma imagem. Eu não sei se ela é uma sombra. Porque primeiro, ela é que tem a coroa. Ela que está na consciência. Agora, tem sim uma questão que ela olha para o ego buscando uma validação externa. Calma aí que você está interpretando. Calma aí, que eu entendo o que você está colocando, mas deixa eu só tentar ali olhar o pareamento dessas imagens. Qual que é a questão? A questão ali é que uma dá base para a outra. Se a gente está falando ali de não opostos, mas, claro, porque aí o conto pode estar nos entregando uma perspectiva opositória, né? A rainha que vai lá, briga com a Branca de Neve, vai lá, manda terceiros aniquilá-la, né? O lenhador ali, ó, mata ela, mata essa desgraçada aí que está usurpando o meu reinado de beleza. Então, o que ela faz ali ela manda terceiro, né? Ela não vai direto. Inclusive, quando ela vai diretamente falar com a Branca de Neve, ela vai feia. Olha que interessante, ela vai ali como uma velha bruxa. Até então, nossa, tem tanta coisa para refletir sobre esse conto, que ele é muito rico. Mas, até então, quando ela está olhando para o espelho, ela está vendo lá uma mulher imponente que manda, que tem tudo ali sobre a sua perspectiva. Só que chega um dia que ela fica perguntando diariamente para o espelho se ela é mais bonita, se ela é mais bonita, se ela é mais bonita. Aí chega um dia, o espelho fala: quem que é mais bonita? A Branca de Neve. Eu falei: opa, como assim a Branca de Neve? A gente pode pensar, inclusive, dentro dessa perspectiva, uma metáfora temporal. Se ela está perguntando todo dia quem que é a mais bonita, um dia ela não se viu mais assim. E aí, olha que imagem interessante que o conto traz. Ela fala: não pode ser, mostre-me quem ela é. E aí o espelho abre. O espelho é uma cara ali, um rosto meio indefinido, né? Um rosto meio genérico. Ele abre e ela vê
Ali a Branca de Neve, toda bonitinha, saltitante, jovem, inocente, ali brincando com um bichinho e toda felizinha e tal. E ela tem uma inveja terrível, né? Ela olha para aquela criatura que ameaça o reinado de beleza dela. E claro, a gente pode também imaginar que naquele momento, claro que aí é um pouquinho de passar um pouquinho sobre isso, mas a gente pode imaginar que ela está olhando para o espelho como janela ou para a janela como um espelho, que daria no mesmo sentido. Ou seja, enquanto ela está vendo a Branca de Neve, ela está vendo um lado dela que ela não aceita em si. O que ela não está aceitando em si? Seria a juventude? Seria um lado mais pueril? Um lado mais inocente? Seria um lado de uma outra beleza, que não mais a dela? Enfim, aí cabe a diversas reflexões. A questão é que o mito nos traz exatamente isso. Uma abertura a ver ali um diferente e que esse diferente, ele é assustador. Ele assusta, ele me teme, ele vai roubar o meu reinado. Então, o medo da rainha má é o medo de perder a coroa, é o medo de ser substituída, é o medo de morte. Ela tem medo de deixar de ser quem ela é, que ela construiu, ela lutou tanto para aquilo, é tão importante. Ela percebe um potencial, uma potencial ameaça em relação à Branca de Neve. E a Branca de Neve é uma menina, uma jovem, que está ali, não está preocupada com nada disso e tudo mais, então ela é bem inocente, ela está ali no reinado, é como ela é como se fosse uma ninfa, né? Tá ali pulando, bonitinha, tal, pipipipopopó, tal, e não está sabendo, não está sacando nada disso, que ela está sendo vista de uma maneira ali, de algo que quer ali, digamos assim, aniquilar aquela virgindade, aquela jovialidade, quer tomá-la de alguma forma, não quer que ela exista. Aí a gente vê ali um sofrimento que acontece a partir do momento que eu não consigo mais ver beleza em mim. Bom, eu vou dar uma pausa porque tem bastante comentário aqui, senão não vou conseguir lê-los. E a proposta é também da gente conversar. Aqui, deixa eu ver. Tem um comentário da Rê Andrade. Sim, elas vão se encontrar, não saberão como se relacionar. Elas se encontram, né? Mas o que é interessante é que a rainha, quando ela vai encontrar a Branca de Neve, né, Renata, ela dá uma maçã para ela. E aí, a gente pode chegar, maçã tem a ver com Éden, pipipipopopó. Calma, não vamos muito longe, não. Vamos apreciar, vamos degustar. Eu vou usar muito uma expressão que o meu professor de Kinjutsu, ele fala, que eu acho fantástico, porque é de uma sabedoria ímpar. Ele fala o seguinte, ele ensina uma técnica nova, né? O Kinjutsu, para quem não sabe, é a luta samurai com espada. Ele fala o seguinte, você já fez isso alguma vez? Ela fala, não. Eu falei, então, se você nunca fez isso, então aprecia a técnica, degusta a técnica, saboreia ela, deixa ela ir incorporando em você. Senão, se você só fizer rápido, você vai ficar na questão funcional e você vai ficar mecanizado. Para a técnica assessora precisa ser degustada, você precisa, digamos assim, ela que te transforma. Então, nesse sentido, a gente tem que degustar as imagens, porque se a gente só ficar preocupado em definir o que é pipipipopopó, que a maçã da outra lá é correlata à maçã do Éden, a gente perde a maçã, saca? A gente vai parar em outra história. Então vamos tentar degustar as nossas imagens, tá, pessoal? É importante psicologicamente a gente fazer esse movimento de degustação, porque degustar é saber por um outro sentido que não o saber racional. Então, saber pela língua, assim, pelo paladar, né? Dá sabor. Aqui a Nefilibata vai precisar de 2 lives, provavelmente, porque tem tanta coisa. Aqui é Nila.
se você definir a imagem como algo mono, né, monoteísta talvez, né, ou monocentrado, você esgota todos os aspectos diferentes que ela oferece. Sim, e uma outra coisa é também não corrigir, não tentar ali dizer, então ela tinha que fazer outra coisa, porque a gente perde exatamente esse nível em nós. Se a gente está falando de um nível de uma rainha má em nós e que ela faz pareamento com a Branca de Neve, a gente está dizendo o seguinte, o nosso lado, em outras palavras, o nosso lado inocente é um lado que é também um lado feiticeiro, tem um feitiço acontecendo. E é o que a rainha percebe da Branca de Neve, inclusive. Ela percebe que toda aquela puerilidade, que todo aquele doce encantamento que ela tem, é algo que ela tem, digamos assim, um poder em mãos que ela desconhece. Que, inclusive, quando ela vai ali, chega na terra dos anões, que os anões, a gente pode... os anões têm lá nome Feliz, Zangado, tirando Dunga, né? Todos eles têm ali, como se fossem uns divertidamentes ali. E eles trabalham em minas, retirando riquezas. Então, a gente pode imaginar esses anões operando em nós também, trabalhando em nós, mineirando-nos, trazendo riquezas. E eles ali, né, são zangados, felizes, são sentimentos, são ali emoções, melhor dizendo. E essas emoções, elas se sentem confortáveis, elas se sentem inspiradas a trabalhar para a Branca de Neve e não para a rainha. Para a rainha, eles trabalham para pagar imposto. Digamos assim, para manter ali o IPTU pago, digamos assim. Mas o que inspira eles de falar, olha o que eu te trouxe aqui, que coisa bonita e tal, é a Branca de Neve. A gente pode fazer ali, inclusive, uma brincadeira no seguinte sentido. Ter as contas que a gente paga ali para os boletos da Netflix, não, né? A gente paga os boletos ali, sei lá, as obrigações, a gente paga lá os impostos, IPVA e tudo mais, que cada vez está mais pesado, inclusive. Mas tem o nosso outro lado que é inspirador. Que olha só que coisa linda. Puxa, será que eu não fico mais bonito se eu não vestir essa camisa? Se eu não fico mais... que é legal eu servir essa pessoa aqui, dar um presente para ela? Então é um lado mais inspirador, que não está ali na questão ali de ficar pagando as contas. Mas são dois lados importantes, tá? Não quer dizer que um ou outro. Só que eles têm um encontro de função. Eles têm uma similaridade. Só que a rainha, ela olha para a Branca de Neve de uma forma invejosa. Tenta ali, de toda maneira, calá-la. E é o que ela faz quando dá a maçã. Uma das versões do mito traz que quando a Branca de Neve come a maçã não era envenenada. Acontece que o pedaço da maçã fica travado na garganta dela, ela fica sufocada, e ela vai perdendo o ar e ela acaba desfalecendo, ficando ali em um estado meio moribundo. E aí, o beijo do príncipe, pipipi, popopó, seria uma forma, digamos assim, de destravar essa maçã que ficou travada na garganta dela. Quanta coisa. Bom, deixa eu ver se tem mais comentários. Senão eu vou seguir aqui a janela da alma, talvez. Aqui a pergunta da Carol. A obsessão da rainha por beleza diz sobre a influência da sociedade na autoimagem? Acho que fala sobre todos nós, tá, Carol? Porque é o que acontece. Quando a gente fica muito obcecado, é que assim, não quero patologizar muito a Branca de Neve, não. Mas tem um lado, sim, importante, de que se a gente ficar olhando para o nosso lado mais... digamos assim, vamos colocar um exemplo. A gente vai lá, trabalha todo dia, paga as contas todo dia, é certinho todo dia, né? Meio virginiano, como diria lá os astrólogos. Aí vem lá uma outra pessoa que não faz absolutamente nada, que está só lá com o corpo presente, e aí todo mundo quer ali ficar oferecendo para ela. Te dou tanto de dinheiro, te dou tanto isso, tanto aquilo. Isso causa
Isso tem um efeito ali de, puxa, essa outra está tomando o meu lugar. Eu estou me esforçando tanto, eu estou trabalhando tanto, e aí essa outra simplesmente chega e não faz nada e ganha tudo isso? Como assim? Como ela se atreve? Atrevida. Claro, mas aí entra em diversas concepções, né? Eu não quero perder muito mito, mas a Rainha Má nos traz também essa reflexão, a imagem da Rainha Má nos traz essa reflexão de como nós, essa meritocracia que a gente tem vai até a página 2. Porque tem outras coisas em nós que elas são imperativas de uma outra forma, elas são imperativas de uma forma sedutora, e até mesmo pueril, e até mesmo assim inocente. Puxa, eu quero tal coisa. E é tão encantador essa imagem, essa pessoa, seja lá o que for, esse personagem, pedir dessa maneira, que eu simplesmente vou lá e faço. Eu simplesmente vou lá e entrego. Ela não precisa ficar ali mandando. Ela simplesmente vai lá e fala, estou precisando disso. Aí vai lá alguma coisa e vem. E é o que a rainha quer para si. Só que ela não percebe mais em si. Ela ficou tão imperiosa, tão mandatária, gostou tanto desse lugar de mandar, que ela deixou de fazer essa outra coisa. Ela perdeu a inocência. A rainha é esse lado que perdeu a inocência. E quando olha para essa que é inocente, ganha as coisas, ela fica, essa aqui vai comer o meu lugar, ela vai tomar meu lugar. Ela vai me tirar do trono. Ela está querendo o meu espaço. O que ela está fazendo com relação a isso? E ela tenta, de alguma maneira ou de outra, enfeitiçá-la. Ela tenta calá-la, a Branca de Neve. Tenta fazer com que ela não venha a ser. Mas, vamos lá. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Oh, meu Deus, voltou. Voltou? Eu só fui para tudo lá para baixo. Boa sacada, o poder oculto da inocência. É o que o mito nos traz, né? É que, na verdade, Praxis, eu vi o seu comentário, elas não são oposição, elas são imagens iguais. Por exemplo, no final do conto, A Sacada dos Irmãos Grimm, vou pegar agora o final dos Irmãos Grimm, não o final da Disney. No final do conto, quando a Branca de Neve coloca a Rainha Má para ficar dançando eternamente ali sobre brasas de carvão incandescentes, ela se tornou a Rainha Má. O que ela fez ali? O que ela fez? A maldade dela ali já exposta. Então ela tinha essa disposição, ou seja, uma chama a outra. Uma está dizendo, vamos colocar a metáfora que o conto nos traz. O tempo todo o conto nos oferece a olhar para o espelho. Tudo o que está sendo visto dentro do conto é um espelho. Quando a Rainha Má está olhando para a Branca de Neve, ela está olhando para o espelho. Mas que tipo de espelho ela está vendo? Um espelho daquilo que eu não reconheço em mim, que eu não encontro em mim, mas eu quero ter em mim. Um invidere ou inveja. Invidere é ver dentro. Quando a rainha está olhando para o espelho, não está vendo mais a própria autoimagem, mas está vendo ali a imagem de uma outra, ela está vendo invidere, está vendo dentro do espelho agora. Como uma janela. Alguém citou aqui, não vou lembrar quem, a janela da alma. Sim, mas o que é essa janela da alma? É a janela que me imagina como uma outra, que almeja, que atinge, que busca esta outra, que me é estranha, mas de que alguma maneira ela está dentro desta rainha. Ela contém a rainha, dá base para essa rainha. Por isso ela é tão fascinada, ela é tão fixada. Fixada não é uma boa palavra. Ela é tão apaixonada pela Branca de Neve. E a Branca de Neve se apaixona também por esse poder. Então, quando ela coloca a rainha ali para dançar, ela tem poder. É aí que está a questão. A Branca de Neve vira rainha. Ela vira exatamente esta rainha. Tem um comentário aqui. Nosso trabalho psicológico da Enila. Nosso trabalho psicológico que nos é oferecido não é de matar a Rainha Má,
mas deixá-la em seu sofrimento. Ou percebê-la também, bela sacada, né, Enila? Eu acho que aí que perceber que esta rainha, ela desde o quadro inteiro do conto, ela já está sofrendo. Ela já está ardendo por dentro. Ela está ardendo de inveja, ela está ardendo de filha da mãe, dessa menina, como se atreve a ser mais bonita que eu. Ela está ardendo. Ela está ali fixada. Está ali apaixonada, não consegue ver outra coisa. Só consegue pensar ali, o que eu faço para ela, não sei o que. Ela está ardendo. Então, a Branca de Neve a expõe, coloca este fogo para que ela dance para fora. Eu estou usando mais o final dos Irmãos Grimm, porque é um final, eu acho que mais interessante para nós olharmos metaforicamente, tá, pessoal? É um final bastante interessante, porque é exatamente esse pareamento. É onde a gente sai do olhar de binarismos, de ver que uma contra a outra, e vamos vendo que é uma e outra. As duas são a mesma imagem. Ou seja, a partir do momento que eu tento excluir uma imagem pueril de mim, eu estou excluindo também todo um poder, ou também me ausentando da consciência de todo um poder oculto que tem esse fascínio que é desta ninfa. Inclusive a própria mítica nos entrega isso. Um dos mitos que nos entrega ali uma ninfa que não percebe o poder de encantamento que ela tem e que foge constantemente, né, velozmente de um rapto, é Aretusa. O mito de Aretusa é de uma ninfa, ou seja, ninfa é uma ninfa que ela é a discípula de Ártemis. Ártemis é uma deusa virgem, ou seja, ela busca a virgindade o tempo todo. Ela não quer que alguma coisa ali seja penetrada, desvelada, deflorada. Ela procura manter isso. Já no conto da Branca de Neve, com a Rainha Má, elas estão colocando ali um pareamento de tem um lado meu, tem um lado que aflora, que é pungente em relação a essa virgindade, que é uma virgindade que precisa ser descoberta, pois ela pode me levar ali a uma tragédia. Ela pode me levar aí a uma cegueira em relação a mim mesmo. Então a Rainha Má é necessária, pois ela traz uma parte que a Branca de Neve estava se matando sem saber. A partir do momento que ela conhece o terror, o horror da morte, ela começa a se resguardar, ela começa ali a perder tanta inocência e começa a conhecer quem? Os anões, que são as emoções dela. É a partir do momento que ela foge do lenhador que ela começa a conhecer as emoções dela, que são os anões, que começam a lhe trazer riquezas. Isso é uma belíssima de uma metáfora para falar sobre um início de uma vida psicológica. É aí, sob uma ameaça de vida, que começa uma vida psicológica, que começa a entrar no mine, no meu, que aí quem está assistindo as lives do Sal vai se deliciar. Tem uma relação excelente com o Sal. Tem uma pergunta aqui, um comentário da Denise. Fiquei interessado em ouvir a parte do coração também. Qual que é a parte do coração, Denise? Se puder me localizar melhor. Porque a gente está acabando a live já, inclusive, tá, pessoal? Inclusive, antes de ler o comentário da Nefelibata, tá suficiente esta live para falar de Branca de Neve ou tem que ter parte 2, como comentaram aqui? Eu não sei, tá? Eu não estou preocupado em ficar contando o conto linearmente. Eu estou pegando a imagem como quadro, estou indo de uma imagem para outra, estou transitando, estou indo para o final, volto para o começo, volto para o meio. Estou fazendo essa loucura aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu não estou com nenhuma preocupação de ficar contando historinha só para contar, porque senão a gente vai dormir.
O interessante do conto é exatamente da gente apreciá-lo psicologicamente. Parte 2. Tá ok, então vamos fazer uma parte 2. Então, por favor, venham aqui com perguntas, com sugestões, com comentários. Aí a gente vai comentando aqui das suscitações que aparecem dentro da nossa live. Agora eu vou ler o comentário da Neferibata. O castigo da rainha pode ser visto também não como castigo moral, mas como uma necessidade psicológica para a restauração do equilíbrio psíquico, pensando no processo de individuação da alma. Eu não sei se de equilíbrio, eu entendi, Neferibata, mas eu acho que a questão ali não é só equilíbrio, a questão é de movimentação, é de harmonização. Já que a gente está falando de beleza, vamos poder falar de harmonização. Por quê? Porque quando acontece tudo aquilo e a Branca de Neve bota a rainha para dançar nas chamas, aí a gente começa a perceber, essa menina aí não é tão inocente não, ela tem um coraçãozinho aí que... Como é que ela pensou? Olha que criatividade, olha que loucura. Ela pensa, você vai dançar em carvão em brasa, sua... Não vou xingar aqui na live. Sua... Me passem alguns xingamentos bonitos aí. Como é que eu posso falar ela? Sua... Como é que ela escreve xingamento antigo? Deixa eu tentar lembrar um. Indecorosa, sei lá. Indecorosa não é um bom xingamento. Sua vilipendiosa, sei lá. Enfim. Mas aí a gente começa a perceber o pareamento das duas. Que a menina não era tão inocente assim, não. Opa, ela tava... Ela tem uma criatividadezinha nela que despontou. Ela é mazinha também. Ela também é má. Opa, essa Snow White Queen aqui, né? Também me dá umas pedradinhas. Tá. O coração do cervo. Entendi, Denise. O lenhador, ele mata um animal e leva o coração para a rainha, né? De um animal... similar a um ser humano, com o mesmo peso, o mesmo tamanho de um coração humano, para dizer que ela matou a Branca de Neve verdade. Que é interessante, né, ela levar o coração. A gente pode falar mais sobre isso, aqui dá tanto pano para manga, Denise, que vai ficar para a parte 2, porque essa do coração é boa. Bem lembrado, muito bem lembrado. Olha como é bom a gente conversar. Tem uma outra comentário aqui da Joyce. Acho que a parte do coração é quando a rainha perde. É isso mesmo, Joyce. Isso aqui que foi lembrado. Mas o coração vai ter que ficar para a parte 2, tá, pessoal? Ele já passou, inclusive, do nosso tempo. Eu comecei a live 5 minutos antes. Mas devaneamos. Olha só quanta coisa apareceu aí da nossa Snow White Queen. Inclusive, pessoal, recomendei para vocês aí a paródia do Chespirito, né, do Chapolin Colorado, sobre a Branca de Neve. Mas também tem uma música que eu gosto muito da letra dela. Aqui a Carla quis dizer infame um nome para dar a rainha ok. O nome dela na história, né? O nome dela do conto é Rainha Má. Se é rainha feiticeira, tudo mais, a gente pode... Estou seguindo o que o conto traz. Se ela é boa, se ela é má, aí cabe a nossa moral, tá? Talvez a gente lide muito mal com as nossas partes más. Também tem essa outra parte. As nossas partes que a gente quer dizer, não, isso aqui no meu não é mal, não. Isso aqui meu isso é uma beleza. A gente talvez lide mal com isso. Talvez a gente lide mal com a nossa maldade. Aí ela fica maior, né? A gente pode pensar sobre isso também. Importante. Bom, então, pessoal, vamos ter parte 2. Vamos conversar, tem uma parte 2 em relação a nossa Snow White Queen. A minha recomendação, que eu acabei esquecendo aqui agora, é da música do Evanescence, daquele álbum The Open Door, que é um álbum lindo, inclusive. Tem aquela música Good Enough, que eu adoro ela, que tem uma sonoridade fantástica, que leva o nome, né? Snow White Queen, You Belong to Me. Que tem essa sacada também. A Evanescence, o grupo entendeu ali, né? A Emily, não sei se foi a Emily que fez a letra, mas entenderam ali que uma pertence à outra. Então isso está bem na letra do Evanescence. Bom, então, próxima live, parte 2 de Branca de Neve.
Muitíssimo obrigado, pessoal, para quem participou, para quem aqui está participando das nossas lives ao vivo. Agradeço também a quem participa das nossas lives gravadas, para quem ali revê as nossas lives em outras redes sociais. E nos vemos semana que vem, pessoal. Muitíssimo obrigado. Até lá!